Glória a Deus. Eu saúdo a todos os que já estão aqui, com a paz do Senhor. Meu amigo e irmão Valnei, obrigado pela presença aqui nessa live, onde nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a graça, se ela é irresistível ou não. Alguns dizem que ela é irresistível, porque o ser humano não consegue resistir à graça, então quando Deus oferece ela, mesmo o homem não querendo, ele não vai resistir. E tem outra linha de pensamento que diz que sim, a graça ela é irresistível. Depende da escolha do homem em aceitar a obra salvífica de Deus por meio de Jesus ou não. Através da graça nós temos a salvação, mas a graça ela é irresistível ou não? Nós estamos aí já estudando há um tempo esse assunto e eu quero transmitir aquilo que eu tenho aprendido com Deus por meio da sua palavra nessa noite, através dessa live. Vai ficar gravado depois no IGTV, então as pessoas que quiserem poderão assistir aquilo que a gente colocar aqui no Instagram por meio dessa live, tá? Eu quero trazer como texto base, se você puder também, enquanto está aí, convidar alguém mais para fazer parte dessa live, por gentileza, faça isso. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, Efésios 2, versículo 8, a epígrafe destes parágrafos diz que a salvação é pela graça, tá? O versículo 8 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Nós vamos dissecar esse versículo lá no final. Eu quero contextualizar a você que está me ouvindo aqui. Eu quero contextualizar você sobre aonde a graça está inserida e como que a graça é oferecida a nós, tá? Vamos lá. O que está por trás dessa live aqui? Há uns dias eu coloquei nos stories do meu Instagram uma pergunta que dizia assim, exatamente como é o título dessa live. A graça de Deus ela é irresistível? E você podia votar entre sim ou não. 65% das pessoas disseram que a graça de Deus é irresistível. E logo após a enquete tinha um espaço em branco dizendo, ó, justifique a sua resposta. E as respostas que eram para se justificar o sim ou não das pessoas não eram respostas muito convincentes. E aí eu tive uma percepção, que há pouco conhecimento e pouca instrução com relação a esse quesito chamado graça. Se ela é resistível ou se ela não é resistível. Então eu pensei em lançar uma live. É a minha primeira live, não tenho experiência em fazer live. Nunca fui de usar as redes sociais para uma coisa, uma envergadura como é uma live, mas tudo tem a primeira vez, né? E é como se diz, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou da área de tecnologia há mais de 20 anos e não tenho utilizado o mecanismo da tecnologia como eu poderia utilizar. A proposta dessa live primeiro que ela não é um debate teológico. Eu estou trazendo um tema não para debater, eu estou trazendo um tema para expor um conhecimento, claro que com viés pentecostal que eu tenho, pentecostal clássico e ortodoxo. E essa live também não tem a proposta de ser um confronto doutrinário. Eu não quero confrontar as pessoas doutrinariamente, tá? Então que fique bem claro, isso não é um debate teológico, isso não é um confronto doutrinário. É apenas a exposição de conhecimento com relação ao assunto graça, se ela é resistível ou não, tá? E já deixando bem claro que o respeito ele cabe em todo lugar, então eu respeito tanto aqueles que pensam o contrário do que a gente vai falar, mas também exijo o respeito daqueles que pensam o contrário do que aquilo que a gente está pensando e propondo aqui por meio dessa live, ok? Então vamos lá. A graça de Deus, ela se manifesta de duas formas. Nós temos duas manifestações de graça aos homens.
Essas duas manifestações, elas são chamadas de manifestação de graça comum e a manifestação de graça salvadora. O que é a manifestação de graça comum? A graça comum é a graça através da qual Deus dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não fazem parte da salvação. Vou dar um exemplo. Em Mateus 5, vamos lá em Mateus 5, versículos 44 e 45, Mateus 5, 44 e 45, diz assim, eu porém vos digo, Jesus falando, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Por quê? Aqui está a graça comum. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Quando nós falamos de manifestação de graça comum, nós estamos falando daquela manifestação onde não tem como resultado a salvação, mas são os benefícios que Deus outorga ao ser humano, seja ele bom ou mau, justo ou injusto. Por isso que a Bíblia diz que a chuva desce sobre justos e injustos e o sol nasce para o bom e para o que é ruim, para aquele que é mau. Isso é graça comum. Agora existe uma outra manifestação de graça, que é o quê? A graça salvadora. Que essa sim é o dom da salvação ofertado aos homens por um Deus soberano e amoroso. Certo? A graça salvadora é um dom de Deus ofertado aos homens, porque esse Deus é soberano e amoroso. E o foco dessa nossa live é exatamente sobre essa graça, que é a graça salvadora. Ok? Então vamos lá. Definição de graça salvadora. A definição da graça salvadora, nós devemos buscar ela na palavra original, no grego, porque no Novo Testamento é traduzido da palavra charis, que vem de carisma, e que significa ao pé da letra favor sem recompensa. Nós muitas vezes chamamos a graça de favor imerecido. A graça, na verdade, é o favor divino manifestado a quem não merece. Preste atenção. Graça é o favor divino manifestado a quem não merece. Deus abençoe nosso irmão Marcelo. Deus abençoe, a paz do Senhor para você. A minha filha aqui falando, deixa Deus te usar, papai. Que bênção. Então vamos lá, graça. A graça salvadora é um favor divino manifestado a quem não merece. Vamos ler Tito 2:11? Tito 2:11 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos os homens. E isso é o básico da definição da graça salvadora que nós estamos trabalhando nessa noite como tema principal dessa live. Qual que é o contexto teológico da graça? Nós sabemos que a teologia ela tem várias divisões, e uma dessas divisões da teologia nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela tem a responsabilidade de ordenar as doutrinas, que são as bases, os sustentáculos do cristianismo, em ordem, e ela esmiuça bastante estas doutrinas. Então nós temos dentro da teologia sistemática uma grande doutrina que é a chamada de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eu costumo chamar a soteriologia de uma doutrina global. Ela é integral. E dentro da teologia sistemática e doutrina da salvação, nós temos uma doutrina mais específica, que é a doutrina da eleição. E dentro da doutrina da eleição, nós temos um elemento doutrinário que eu chamo de chamamento, que é a chamada divina. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a eleição e também falar um pouco sobre o chamado, para a gente entender aonde que a graça está inserida neste contexto geral aqui, ok? Então vamos lá, eleição divina.
o que a gente tem que entender sobre eleição divina, existem pensamentos muito diversos com relação à eleição divina, mas eu quero trazer o nosso pensamento pentecostal e que eu comungo muito com ele, tá? Sempre lembrar que o mesmo Deus que elege é o mesmo Deus que ama. Então guarde isso. O mesmo Deus que elege é o mesmo Deus que ama. E nós bem sabemos que Deus ama o mundo. O texto áureo da Bíblia já fala isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o mesmo Deus que elege é o mesmo Deus que ama, e o amor não está desassociado da eleição e vice-versa. E este mundo que Deus ama é toda a raça humana, todos os homens. Então, algumas coisas para a gente lembrar sobre eleição é que o Deus que elege é o Deus que ama, ponto, tá? E esse amor de Deus é um amor incondicional. Aí, o amor é incondicional. Agora tem um ponto de atenção. O amor é incondicional, mas a eleição não. Ok? Deus ama a todos. Deus ama a todos. Mas a eleição, ela é condicional. Então, sempre haverá responsabilidade humana como uma condição. Ok? Então, vamos lá. Amor incondicional, eleição condicional. Então, quando Deus, por meio de um chamamento aos eleitos, ele está chamando alguém, então ele coloca uma condição. Qual que é a condição? A resposta do homem. Então, pensando dessa forma sobre a eleição divina, Deus, em momento algum, seria arbitrário em eleger uns e condenar outros à perdição. Seria o inverso de um Deus bondoso e amoroso, quando ele escolhe uns para a salvação e escolhe outros para a perdição. Porque assim, quando Deus escolhe um para um bem, ele automaticamente está escolhendo os outros para o mal. Então, eleição divina, nós devemos sempre pensar que Deus elege com amor. E o amor é incondicional, a eleição depende da resposta humana, tá? Existem dois tipos de eleição, que é a eleição individual e a coletiva. A eleição individual, Romanos 16 e 13, eu vou ler aqui para você. É uma eleição individual, tá? Paulo escrevendo, diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor. É uma eleição individual. Um outro texto que fala sobre eleição individual é João escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 1. João 1 diz assim, o ancião para a senhora eleita e seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Então, o que isso quer dizer? Existe a eleição, que ela é individual, os eleitos são indivíduos, e também existe a eleição coletiva. Por exemplo, Romanos 8,33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos ou escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Um outro verso é Pedro, em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, que ele diz assim: vós sois a geração eleita. Vós sois a geração eleita. A eleição aqui já não é individual, a eleição é coletiva. E ele ainda diz: o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note que, mais uma vez, a eleição, ela está atrelada tanto ao amor de Deus quanto à responsabilidade do homem. Deus chamou para uma obra, Deus chamou para uma ação. Vamos lá então, nós falamos de eleição, e aí a gente, falando de eleição, a gente precisa entender para quem Jesus morreu.
Se eu fizesse a pergunta agora aqui, para quem Jesus morreu? Para uns ou para todos? Nós temos aí 3 vertentes de estudo, que no geral são as 3 vertentes mais conhecidas, que acreditam cada uma no seu contexto. E eles dizem assim: existe a vertente universalista, a particularista e a universalista qualificado, tá? Então, a vertente universalista, elas dizem que todas as pessoas, sem exceção, Jesus morreu por todas, inclusive Satanás e seus anjos. Essa é a visão universalista. Existe a visão particularista, que acredita que Jesus morreu para alguns, apenas algumas pessoas, e não para todos. Existe uma visão um pouco mais equilibrada, que é chamada de universalismo qualificado. O que ele diz? Que Jesus morreu para todos, isso não inclui Satanás e os seus anjos, mas a salvação só é consolidada, efetivada na vida da pessoa quando ela se arrepende e ela crê. Ok? Então vamos lá. Para que todo mundo entenda. A pessoa aceitar ou não a obra de Cristo, isso não diminui a soberania e nem a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Então entenda isso. Alguns tentam de alguma forma dizer que Jesus morreu para um, para outro, mas não para todos, porque se Jesus morreu para todos e um não aceita, a pessoa diz que Deus está perdendo a sua soberania e a obra de Cristo ela se torna inválida. Errado. Eu aceitar ou não aceitar a obra de Cristo, isso não muda o que Cristo é, e isso não muda o que o próprio Deus é. Tá? Então, para que a gente entenda a amplitude da salvação, o alcance da salvação, eu quero ler alguns versículos com vocês. Então, se você puder pegar sua Bíblia também, João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, que diz assim, ó, preste atenção. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, João Batista falando de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é de algumas pessoas, mas tira o pecado do mundo, de toda a raça humana. Isso é João Batista falando. Vamos ver o que Paulo fala em 1 Timóteo. Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 de Timóteo, capítulo de número 2, vamos lá, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 4, 5 e 6, diz assim, ó, que quer que todos os homens, preste atenção, Paulo dizendo sobre Deus, porque ele quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6, guarde esse versículo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não é por alguns, é por todos. Para servir de testemunho ao seu tempo. Ainda o escritor aos Hebreus, capítulo 2, e o versículo de número 9, que diz assim, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus morreu por todos, para tirar o pecado do mundo e livrar todos da perdição do pecado. 1 João, agora João falando, 1 de João, capítulo 2,
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Olha o que João está falando. Não só eles ali dos apóstolos, dos discípulos mais próximos. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus morreu por todos e não somente por alguns eleitos. Ainda 1 João capítulo 4, versículo 14, que diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, falando um pouco sobre eleição, é possível entender que Jesus não morreu só para uns. Jesus morreu para todos. E aí dentro da eleição, as pessoas elas recebem algum chamado. E o chamado divino é que começa a dar um entendimento sobre a graça. Tá? Quando nós estudamos o chamamento divino, é que nós começamos a compreender um pouco a graça. Deus abençoe meu primo e amigo Carlinhos, lá de Cajuru. Deus abençoe por estar aqui conosco nessa live. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família. Chamamento divino. Bom, existem dois tipos de chamados para que a graça seja aceita ou não e a pessoa alcance a salvação que já é gratuita. Primeiro é o chamamento geral. Tá? Chamamento geral. Eu quero ler um texto com vocês aqui, em Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo de número 22. É uma parábola. Mateus 22, do 1 ao 14. Parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante, não será, aqui ele é. Há um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se muito, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E é aqui que está o contexto que muita gente usa como pretexto para falar sobre a eleição e os poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E isso faz menção, talvez, com a mesma temática de Isaías 65, versículo 12. Isaías 65, versículo 12, que diz mais ou menos assim. Vou ler o 2 e o 12. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após seus pensamentos. E o versículo 12. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porque
chamei, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. E aqui a gente está falando de um chamado geral, que é um chamado que Deus convoca alguém para algo geral, e a pessoa pode dizer não para esse chamado. Agora existe um chamado que é o chamado específico, e esse é um chamado um pouco mais profundo, que se você puder ler comigo, 2 de Timóteo, capítulo 1, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Aí, ó, o chamado específico, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O chamado específico é para uma obra específica. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, também fala um pouco sobre a chamada específica. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos lá. O chamamento divino, seja ele de uma forma geral, ou seja ele de uma forma específica, eu posso lhe fazer uma pergunta: é possível resistir ao chamado divino? É possível resistir ao chamado da graça divina? Por exemplo, quando eu usei a parábola lá em cima, é notório que as pessoas que foram chamadas para as bodas, elas puderam negar o chamado de Deus. Elas puderam negar o chamado de Deus. Agora, por exemplo, ontem eu tive um exemplo. A minha esposa saiu para comprar algumas coisas e trouxe um presente para o meu menino menor, para o Samuel. E quando a minha esposa chegou, ela trouxe um presente que não foi barato, foi caro. Ela trouxe um presente que, na verdade, ele nem esperava que ia chegar o presente, de graça para ele, porque ele não pagou absolutamente nada, e foi entregar o presente para ele. Mas o que aconteceu? Mesmo o presente sendo caro, mesmo o presente sendo de graça, ele disse que não queria. Ele rejeitou o presente. Ele rejeitou o presente. E aí, usando desta história, deste exemplo, deste fato que aconteceu aqui dentro da minha casa, é que eu pergunto: dentro da eleição nós temos a chamada divina, que é feito por meio de uma graça, que a graça de Deus é que atrai o ser humano. E mesmo ela sendo tão atraente, ela é resistível ou irresistível? É aqui que está, a pergunta é crucial, e é aqui que eu vou dar a resposta essencial para você. Quando nós usamos o termo ou a frase graça irresistível, na verdade existe um grande paradoxo aqui. Ela é tão paradoxal quanto eu dizer bondade cruel. Porque uma graça irresistível é tão paradoxal quanto eu dizer bondade cruel. A própria natureza da graça já subentende que um dom gratuito é oferecido, mas o presente pode ser rejeitado. O dom gratuito, a graça, ela é oferecida a todos, mas o presente pode ser rejeitado.
Nós já lemos Isaías capítulo 65, quando Deus fala que chamou e o povo negou a chamada, que Deus falou e o povo não ouviu, e só fazia aquilo que eles queriam, que não agradava a Deus. Atos capítulo 7, Atos 7. Atos capítulo 7, versículo 51. Vamos ler isso aqui, Atos capítulo 7, versículo 51. Olha aqui o que está escrito em Atos 7. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. É possível resistir à graça, por mais atraente que ela seja, porque a salvação depende da resposta do homem ao chamado divino. E o que Deus usa como atração nesta chamada é a graça. Por mais que eu apresente a graça ao ser humano, por mais que ela seja atraente e perfeita, que ela é atraente e perfeita, o homem é capaz de resistir a essa oferta. O primeiro ponto é esse. É o ponto de que a graça ela pode ser resistida sim, porque ela é um dom gratuito, oferecido. E o presente, que é este dom, pode ser rejeitado. O segundo ponto que eu quero dizer sobre graça irresistível e por que eu acredito que ela é resistível, o homem pode resistir à graça, ele pode rejeitar a graça, é que se fosse impossível resistir à graça, por que Deus condenaria os incrédulos, já que eles não podem rejeitar a mesma? Se a graça é tão irresistível e o evangelho é pregado a todos, essa graça atraente ela é colocada diante de todos, então por que os incrédulos são condenados se eles não tiveram opção e aceitaram a graça? Não é coerente, não é lógico. A graça, ela pode ser rejeitada. Por mais que a melhor resposta do homem à oferta de Deus é o arrependimento e a fé. Então, a graça, ela não é irresistível. É possível rejeitar a graça. E mais, agora eu vou aprofundar um pouco mais a pergunta que eu fiz nos stories. Mais do que ser irresistível, é possível abandonar a graça. Mais do que ser irresistível, ou seja, o homem não querer aceitar a graça, é possível abandoná-la. Além do homem além do homem poder resistir, ele pode abandoná-la. Vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é o próprio Judas. Irmãos, pense comigo. Judas era crente, Judas era salvo, acompanhava Jesus. A Bíblia diz que ele estava entre aqueles que expulsava demônios. Mateus 10, 7. Mateus capítulo 10. Vou pegar o versículo 7 e 8. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Esse texto faz parte da comissão dos 12. E quem é que fazia parte dos 12? O próprio Judas. Judas fez parte dos 12 que seriam enviados para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios. Mas ele caiu, ele abandonou a graça, ele abandonou o dom, ele abandonou a salvação. Porque muito mais do que resistir à graça, as pessoas ainda podem abandonar a salvação e a graça que lhe foi oferecida. Quer ver um outro exemplo? Himeneu e Alexandre. 1 de Timóteo. Himeneu e Alexandre, 1 de Timóteo. 1 de Timóteo,
capítulo 1. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículos 19 e 20. 1 de Timóteo, capítulo 1, 19 e 20. Ó, eu vou ler a partir do 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, abandonaram a graça. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Faziam parte dos salvos, faziam parte daqueles que abraçaram a graça, mas em um momento naufragaram na fé e abandonaram a graça. Vou dar mais um exemplo. 2 de Timóteo, um pouquinho mais para frente, Paulo falando de Demas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Vou ler a partir do 9. Paulo mandando para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, Galácia, Tiro e para Dalmácia. Esse Demas aqui fazia parte da salvação, tinha abraçado a graça, mas abandonou a graça, amando o presente século. Então, meus amados, que estiveram comigo aqui até o final desta live, já estamos caminhando para o final. A graça, ela não é resistível. A graça é oferecida e o homem responde ao dom gratuito de Deus com arrependimento e fé. Algumas linhas teológicas colocam a regeneração antes de arrependimento e fé. Eu não acredito nisso, porque eu não acredito em uma regeneração onde o homem não se arrepende e onde o homem não crê. A graça é oferecida, mas o homem tem o direito e o livre-arbítrio de dizer se aceita ou se não aceita a graça. E para finalizar, eu quero deixar uma palavra para cada um de vocês que estão aqui. Não é porque nós aprendemos tudo isso que nós devemos desanimar, muito pelo contrário. Portanto, não deixe de pregar, porque a semente vai frutificar quando cair em bom solo. Mas você e eu não sabemos qual é o bom solo. Tem uma palavra na Bíblia que, se não me engano, é Paulo que fala que ele vai para uma certa cidade porque Deus tem muitos ali. Mas ele ia pregar para todos. Alguns são bons solos que a semente vai cair e vai frutificar. Então, não é porque a graça pode ser rejeitada que a gente não vai oferecer ela pregando o evangelho a todos. Devemos pregar a todos, para que aqueles que quiserem abraçar, a abracem. O primeiro ponto é esse na conclusão. O segundo é que para nós devemos guardar 2 versículos no coração. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Que aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E o segundo é que está em Apocalipse 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Finalizando, eu vou exaurir a exegese daquele texto que nós lemos lá no começo da live, que é Efésios, capítulo 2, versículo 8, que está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça é o dom gratuito. A graça é o único meio, tá? É a única forma que o ser humano consegue alcançar a salvação. A salvação é iniciativa de Deus. A salvação é dada por Deus.
Nós, como seres humanos, não temos nada para fazer e garantir a nossa salvação como algo que seja nosso, porque a salvação é iniciativa de Deus. Mas preste atenção no versículo. Porque pela graça sois salvos. A graça é o bilhete da salvação. Sabe quando você compra um produto na internet e você precisa retirar em algum lugar? O bilhete da salvação é a graça. Alguém já comprou esse bilhete para você e ele está disponível em algum lugar. Agora, porque pela graça sois salvos, muita gente esquece que existe um caminho a alcançar a graça por meio da fé. A fé é o caminho que conduz ao bilhete que já foi pago, é o bilhete da salvação. A fé é a trajetória que nós precisamos andar para que a gente alcance a graça salvadora. É de graça, já está lá, está disponível. Mas se não for por fé, por mais que seja de graça, por mais que seja gratuito, nós precisamos ter fé para alcançar essa salvação que é a graça. Então, para finalizar, se você não caminhar o caminho da fé, é como se você estiver resistindo à graça. Se você não anda no caminho da fé, é como se você não estivesse querendo caminhar rumo à graça salvadora que Deus já deu a nós de graça. Final. Graça é resistível sim, mas para aquele que a abraçou, vai ter a certeza de que abraçou a melhor escolha da sua vida, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus infinitamente abençoe a tua vida, te guarde e que a graça, quando for oferecida a você, que você abrace ela com todo o teu coração, com toda a tua alma e sinta o gozo da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. My Savior on that cursed tree, His body bound and drenched